nós encontramos aqui, irmãos, Davi e o profeta Natã arquitetando um plano. Interessante esse plano. Davi se sentiu confortável dentro da sua casa de cedro. E ele então ali começa a conversar com Natã, que queria que fizesse algo melhor para Deus, porque ele estava no seu conforto, e a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, estava lá na tenda, no sol, na chuva. Então Davi cogitou com Natã que queria construir uma casa para Deus. E lógico, o Senhor Jesus, muito atento, na mesma noite, responde para o profeta Natã, que falasse diretamente a Davi, perguntando a ele: Davi, você quer construir uma casa para mim? Nos versículos seguintes, vai mostrar que o Senhor falava que estava habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, através do povo que estava ali no deserto. Que a presença de Deus, ela estava contida dentro das tendas, nos tabernáculos. E preste atenção, toda essa engenharia da habitação de Deus, estava agora Davi preocupado e querendo procurar ou construir um lugar melhor para Deus habitar. A questão é que a Bíblia fala que a presença de Deus enche os céus e a terra, e que a terra é o estrado para os seus pés. E como, irmãos? Como que Davi queria construir uma casa para um Deus tão grande assim? Então nós encontramos aqui uma profecia, que no versículo 12, diz que o descendente de Davi, o progenitor do seu trono, iria herdar, e esse descendente de Davi era o único, que Deus iria chamá-lo de filho, e esse, de novo, era o único que iria construir uma casa para Deus morar. Aqui, de uma forma simplória, fica parecendo que Deus não tinha lugar para morar, irmãos. Que coisa estranha. Vamos entender isso. O descendente de Davi, se você ver ali na genealogia de Mateus, você vai encontrar que José, o pai de Jesus, né? Ele era descendente de Davi. Então Jesus, sim, era o progenitor do trono de Davi. Então, quando Jesus vem, irmãos, e pisa os seus pés aqui nessa terra, ele veio para estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. Irmãos, nesse momento nós temos que entender agora, os nossos olhos nós temos que estar fitos em como que Jesus construiu essa casa para Deus morar. Onde? Aonde Jesus construiu essa casa? Se você quiser começar a passear comigo pela Bíblia, vamos agora para João capítulo 2. Você vai encontrar agora uma foto de Jesus Cristo. Olha aí no versículo 15 de João capítulo 2. Você vai encontrar uma foto de Jesus com um chicote na mão.
Mas espera aí, Jesus, Ele é amor. Que Deus é esse com um chicote na mão? O que Jesus estava fazendo? Ele estava dentro de um templo, aonde se dizia que era a casa de Deus. E naquele momento ali, eles estavam fazendo uma grande confusão. Eles fizeram da casa de Deus um shopping, vamos dizer, um shopping sertanejo, porque ali vendia pombas, vendia animais, vendia ali cabritos, ovelhas. Então eles fizeram do que se chamavam de casa de Deus um shopping, um comércio. E Jesus, com esse chicote, agora começa a expulsar aqueles cambistas, aqueles vendedores. Então, os discípulos que estavam em volta viram e entenderam que estava cumprindo, que o zelo da sua casa iria estar consumindo. Então, nós temos que começar a ver, irmãos, os passos de Jesus. Vai comigo aí para João capítulo 14. Falei que nós vamos passear. Então nós vamos estar passeando juntamente aí com Cristo nessa jornada na Bíblia. Olha aqui as palavras de Jesus. E quando você vê em João capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quem é o verbo? A palavra, o próprio Deus. E se Ele é a palavra, nós temos que estar de olho no que Ele falava, porque a palavra dEle é vida, e ela é real. Se o Senhor Jesus falou, Ele é fiel para cumprir. E se Ele falou, irmão, algo vai acontecer diferente na sua vida hoje. Aleluias! João capítulo 14, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa, olha só esse detalhe, na casa de meu pai, há muitas moradas. Espera aí, na casa de Deus, tem muitas moradas, e Deus estava sem lugar para morar. Interessante isso. Vamos começar a costurar isso aí. Continuando no versículo 2. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Vixe, complicou mais ainda. Lá não tinha morada. Jesus está falando que ia preparar lugar. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Estou entendendo isso aqui. Olha só no versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós. Estou aqui, está no presente, não é isso? Aonde Jesus está, pelo menos é o que nós podemos imaginar hoje. Jesus está assentado à destra do Pai, e Jesus está no nosso coração. E se Jesus está no nosso coração, nós estamos à direita do Pai, porque aonde Ele está, nós estaremos. Isso é uma rica promessa de Deus para as nossas vidas. Mas você pode pensar, pastor, mas espera aí, você pulou aí. E o que você estava querendo explicar para nós lá, que na casa do Pai há muitas moradas, que o Senhor tinha que ir para preparar lugar? Como que é isso, irmão? Vamos voltar no início de tudo, lá em Gênesis. Como que foi aquilo ali? Qual é o plano? Eu falei eu não falei era. Qual é o plano inicial de Deus? Ele constrói, Ele cria, Ele forma o homem do pó da terra, sopra em sua narina. Ali Ele estava preparando o homem para quê? Para que ele pudesse ser um com Deus. Então, quando Deus cria o homem, irmãos,
juntamente com o homem, ele estava fazendo a sua morada. Aonde Deus iria morar no homem, e o homem iria morar em Deus, e os dois iam ser um só. E ali tinha muitas moradas, porque a ordem de Deus é clara: crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai. Essa era a ordem de Deus para Adão e Eva. Então Deus queria muitos. E mais, como que ele expressou o seu amor ali? Ele construiu o homem com a sua imagem e a sua semelhança. Deus ama tanto o homem que ele construiu ele com sua própria imagem, com a sua própria semelhança. Você emprestaria a sua imagem para alguém que você não gosta? Não tem como. Então isso é uma expressão de amor, e também revela para nós o plano inicial de Deus. E agora preste atenção, todos nós sabemos, houve uma interrupção, houve uma queda ali, irmãos. Mas preste atenção, o pecado que entrou no mundo não foi capaz de mudar, de interromper o plano original de Deus. Deus deixou tudo preparado para mim e para você. Quando o Senhor enviou seu Filho, Ele estava nesse momento abrindo uma avenida que leva o homem a Deus, e Deus ao homem. Se você quer conseguir chegar a Deus, você vai conhecer Jesus, e você chegará direto ao trono da glória. Esse é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Aleluias. Agora o interessante é que Jesus falou: eu tenho que ir para vos preparar lugar. Por quê? Porque o pecado, irmãos, ele abriu um abismo entre Deus e o homem. O homem está separado. Quando você lê em Efésios capítulo 2, mostra o que lá? Que nós nascemos nos nossos delitos e pecado. Nós nascemos mortos. E se nós nascemos mortos, o que significa morte? Morte é estar separado. E estar separado de Deus, irmãos, mostra para nós que Deus envia o seu Filho, para que nós pudéssemos hoje ter acesso direto a Deus. Ele tinha que ir para preparar a morada para nós, para que quando Ele viesse de volta, hoje, Ele vai começar a fazer uma morada na sua casa, ou na sua vida, para que Deus possa habitar. Olha aqui comigo. Estamos entendendo agora que lá no céu ficou tudo preparado para nós, que as moradas que Deus preparou estava tudo lá, e que Jesus veio para abrir caminho para Deus. Agora preste atenção nisso. Ele diz aqui, ó: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. O profeta Isaías, lá no capítulo 61, disse assim, que é o ano aceitável do Senhor. A partir do momento que Jesus ressuscita, irmãos, Jesus aceita todo mundo de volta. O caminho que estava bloqueado, o abismo que existia entre o homem e Deus, que foi rasgado, que foi criado pelo pecado, Jesus coloca uma ponte, e esse caminho está aberto. Jesus disse lá em Isaías 61, diz assim, ó: esse é o ano aceitável do Senhor. Ele está aceitando todo mundo de volta com os braços abertos. Agora, estamos agora, irmãos, vendo e entendendo a grandeza do plano de Deus. Mas pastor, e a casa que Jesus ia fazer? Então vamos lá para Mateus 26, versículo 31. E agora nós vamos pintar um quadro e já ir caminhando para o final. Olha só. Mateus capítulo 26, versículo 31, diz assim, ó: então Jesus lhe disse: esta noite, todos vós
vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. O que estava acontecendo aqui? Jesus tinha acabado de ministrar a última ceia do Senhor, em vida, ou pelo menos em carne e osso. E agora ele termina a ceia, e ele pronuncia para os discípulos: todos vocês vão fugir, vocês vão me deixar só. E ele cita ali algo que foi profetizado pelos profetas, que diz que quando o pastor era ferido, as ovelhas ficariam dispersas. E isso estava se cumprindo naquele momento, naquela mesma noite. O problema, irmãos, é que na cabeça dos discípulos, eles que estavam ali e moravam em Jerusalém, eles sabiam muito bem que a pata romana, que estava tentando tomar Jerusalém, e estava ali esmagando o povo de Jerusalém, e os discípulos estavam entendendo que Jesus tinha vindo para derrotar os romanos, para livrar Jerusalém das mãos dos romanos. Os discípulos entendiam também que Jesus era uma espécie de um Superman, de um super-herói. Por quê? Porque Jesus tirava dinheiro da boca do peixe. Ah, o problema é dinheiro, vai lá, Pedro, pesca lá. Você vai ver um dinheiro na boca do peixe, pega ele, paga os impostos e pronto. Eles viram Jesus acalmar as tempestades, eles que eram pescadores, doutores do mar, sabiam que ninguém podia contra aquelas ondas gigantescas. Quem já foi no mar aqui sabe que lá dá medo. E Jesus, com a palavra, acalmou a tempestade. Jesus ressuscitava mortos. Quando o povo estava com fome, Jesus multiplicava pães. Irmãos, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. A questão é que na cabeça dos discípulos, eles estavam todos agora pensando que pronto, o problema deles tinham resolvido, que eles estavam com um Deus todo-poderoso, mas poderoso mesmo, que era capaz de fazer todas as coisas. Mas preste atenção aqui, depois dessa última ceia, ele avisa os discípulos: olha, essa noite vocês vão me deixar sozinho, vocês vão fugir. E os discípulos: que isso? Eu acho que Jesus bebeu um pouco mais de vinho, eu acho que ele não está muito bem hoje não. Que história é essa? Como que nós vamos fugir? Pedro já levanta, né? Confiando na sua própria força, confiando no poder da sua espada. Ele estava pensando nas armas materiais, nas armas desse mundo. E Jesus não estava falando de batalhas onde o homem era que travava elas. Jesus ia entrar numa batalha espiritual contra principados e potestades do mal. E Pedro não estava entendendo nada. Pedro estava confiando no seu próprio poder e na sua própria força, na sua própria carne. E aí o que aconteceu, irmãos? Os discípulos todos fugiram, todos amedrontados, prenderam Jesus, levaram Jesus, e aquilo ali, irmãos, já entrava na madrugada fora. Eles foram terminar todo o processo, até a crucificação de Cristo, em torno de 7 horas da manhã. E aí entregam, dão ali as chicotadas em Jesus, 40 chicotadas. E aí o que eles fazem? Coloca Jesus nas mãos dos soldados. E aí eles vão preparar tudo para que Jesus levasse a cruz entre as ruas de Jerusalém até chegar no local da sua crucificação. Aí,
eu quero que vocês entendam comigo o seguinte: quando eles foram subir para o jardim de Getsêmani, tem um versículo aqui importante. Ele vai dizer o seguinte, em seguida, no versículo 36, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois, que é os filhos de Zebedeus, que é Tiago e João. Antes dele subir lá, irmãos, ele falou para todos os seus discípulos: sentem aqui. E ele subiu só com Pedro, Tiago e João. Quando ele sobe lá, ele fala para Pedro, Tiago e João: vigiem, que eu vou estar indo orar. Então ele separou os discípulos, ele deixou os discípulos em um lugar, pega só Pedro, Tiago e João, e vai para um outro lugar lá em cima, mais acima. Quando eles estão lá em cima, Jesus fala: olha, vocês três, fiquem vigiando que eu vou orar. A questão é que quando Jesus foi orar, ele termina a sua oração, que ele volta para conversar com os discípulos, explicar para os discípulos, para os 3 discípulos: olha, eles estão chegando. Ele topou os 3 dormindo. E ele falou: mas gente, não é possível. Aí ele acorda: olha, vocês têm que vigiar. A carne é fraca, mas vocês precisam vigiar. E ele volta para a oração de novo. E isso se repetiu 3 vezes. Na terceira vez, irmãos, isso é igual acordar adolescente quando vai para a escola. Já acordou adolescente? Meus filhos é adolescente. 6 horas da manhã você vai lá: meu filho, vamos, é importante você estudar, você tem que vencer na vida, vamos embora. Eles acordam com o olho cheio de, embaçado ali. Aí passa um pouquinho, você vai lá fazer o café. Quando você olha, o menino está dormindo de novo. Meu filho, vamos embora, rapaz, isso é importante para você. Tem alguns pais que começam a ler o beabá, é ali mesmo. E assim foi Jesus com os discípulos: acorda, eles estão chegando, é chegada a minha hora. E eles não estavam entendendo nada, irmãos. Então esse momento aí, que os discípulos estavam dormindo e acordando, quando eles viram os soldados, que na verdade quem chegou primeiro foi Judas, beija Jesus para identificar quem era. E os soldados prendem Jesus, os discípulos tudo foge. Irmãos, os discípulos estavam tudo com sono. E eles pensaram consigo: nós temos um super-herói. Para que eu vou preocupar? Eu vou dormir, eu estou com sono. E os discípulos foram para suas casas. Só Pedro que foi seguindo Jesus para ver o que ia dar. Mas os outros foram tudo dormir. E agora, igual eu falei, 7 horas da manhã, irmãos, Jesus estava sendo preparado para carregar a sua cruz. E os discípulos tudo dormindo. Aí o que acontece? Os discípulos acordam, 8 horas, tomam seu café. Quando é 9 horas da manhã, vamos lá ver o que deu com Jesus. Nossa, é mesmo? Vamos lá. Quando eles levantam, pegam as suas tralhas e vão ver Jesus. Que eles veem um tumulto nas avenidas de Jerusalém. Eles falam: o que é isso? E eles veem um homem seminu, apanhando. Eles veem um homem todo rasgado, todo machucado, calado. E eles falam: não acredito. Peraí, aquele ali é Jesus? Aquele que estava lá, o poderoso. Não. Deve ser outro, deve ser um primo, alguma coisa parecida com ele. Não acredito que é Jesus. Esse é o Jesus, olha lá, eles estão batendo nele. Mas como? O que é isso? Jesus todo ensanguentado, calado. Jesus estava seminu, andando pelas avenidas de Jerusalém, carregando uma cruz. Os discípulos não entenderam, foi nada. O que é isso? Como? O nosso rei, ele é o Filho de Deus, o que está acontecendo? Eu não estou acreditando nisso. A fama de Jesus era grande, irmãos. E tinha um homem chamado Simão. E ele que deveria ter ouvido falar de Jesus, o que aconteceu com ele? Ele vai lá, talvez para buscar os milagres de Jesus. Chega lá, ele encontra Jesus naquela situação, lá nas ruas de Jerusalém, apanhando, sofrendo,
todo ensanguentado, e ele é jogado ali, o soldado romano pega ele e fala, olha, vem cá, ajuda a carregar, esse homem a carregar a cruz. Eu falo, mas peraí, que é isso, como? Vai, ajuda ele a carregar. Oh, mas eu vim para pedir ajuda, agora eu vou ter que ajudar. Ajude ele a carregar a cruz. Imagina como que estava a cabeça desses discípulos. Agora vamos fechar. Agora sim, João capítulo 20, versículos 19. Olha só o que diz aqui. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, aqueles que estavam com sono, morrendo de sono lá, com medo dos judeus. Com medo dos judeus. Eles estavam no salão, irmãos. Eles estavam lá tentando entender o que aconteceu com Jesus Todo-Poderoso, que se tornou fraco. O que aconteceu com as promessas de Jesus, que na verdade não aconteceram nada na cabeça dele. Eles estavam trancados dentro de um salão, irmãos. E aqui nós podemos entender, irmãos, que é assim. As pessoas, quando estão dentro de um salão, atrás de uma religião, eles conhecem o Jesus da história, tadinho, monta um presépio, uma presepada, né? Aí monta um presépio para ele, tadinho, filhinho, morreu na cruz. Eles entendem igual os discípulos. Aí fica com medo das tribulações. Nossa, a Dilma quebrou o país. Nossa, e agora? O que vai acontecer de nós? Estamos só. Jesus não está, irmãos, no seu trono de glória, lá nos céus. Ele para lá e nós para cá. Olha aqui, irmãos, o que aconteceu. Olha essa riqueza aqui do versículo 19, a parte B, que diz assim, ó. E os discípulos, com medo dos judeus, disse assim, veio Jesus, pôs-se no meio e disse, paz seja convosco. Espera aí, as portas estavam trancadas. Onde Jesus estava? Como ele apareceu? Estava tudo trancado. Como? A questão é que nós não entendemos a morte de Cristo, irmãos. Nós precisamos compreender a grandeza de Cristo. Jesus morreu, sabe para quê? Para não depender das pernas, para se locomover. Jesus não precisava das portas estar abertas para ele entrar. Jesus está aqui hoje, independente se você está aqui ou não. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está aqui e Ele está perguntando para você hoje, paz seja convosco. Aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Irmãos, os discípulos que viram tantos milagres, que não podiam fazer nada naquele momento, eles recebem aquela visita de Jesus. Jesus fala, recebereis o meu Espírito, e assopra sobre eles. Aqui, irmãos, nós vamos pular lá para Atos capítulo 2. Meu tempo acabou, olha só. Atos capítulo 2, o que aconteceu lá, irmãos? Aqueles discípulos pacatos que estavam dentro de um salão, todo tímido, com medo, que agora só conheceu Jesus, mas eles não tinham recebido. O que lá em Atos fala? Descerá sobre ti o vosso Espírito, o poder do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus desce como língua de fogo, o que aconteceu com Pedro? O primeiro sermão de Pedro, irmãos, foram 3.000 almas para Jesus. 3.000 almas para Jesus. Irmãos, ali já tinha uma intrepidez muito grande. E veja bem, ali diz assim, ó, tem uma palavrinha lá, que Lucas, que escreveu o livro de Atos, estava falando assim, ó, e compungiu o coração daquelas multidões. No original, essa palavra compungiu é feriu, ele penetrou, ele cortou o coração daquelas multidões. Jesus estava começando a construir a sua casa no coração daquele povo.
O Senhor Jesus estava abrindo caminho para que Deus pudesse morar, para que Deus pudesse habitar. E como que Ele faz isso? Através da loucura da pregação. Irmãos, a palavra de Deus é uma das maiores riquezas que o crente pode ter, porque ela é poderosa, ela é eficaz, ela é capaz de separar, irmãos, a carne do espírito. Ela é capaz de curar a alma, onde a medicina não pode curar. Depressão, a doença do século. O que acontece? Ela é uma doença na alma. É só Jesus. Vamos colocar de pé. Irmãos, isso aqui, irmãos, é para deixar nós, hoje, irmãos, armado até os dentes. Você vai começar a sua semana. Irmãos, mas você vai começar a semana diferente. Você vai entender que você não está sozinho. Você vai entender outra coisa. Que quando você começa agora a fazer uma aliança com Deus, que você começa a entrar na vida de Deus e Deus começa a entrar na sua vida, não é só por isso. Tem um outro fator. Os seus problemas, sabe aqueles problemas gigantes? Ah, pastor, você não sabe meu filho, usuário de drogas. Pastor, você não sabe a doença que minha esposa tem. Você não sabe o problema que meu esposo está desempregado há 3 anos. E agora no meio dessa crise, pastor. Você não sabe, pastor, dos problemas que eu tenho. É gigantesco. Agora eu tenho uma novidade para você que está cheio de problema. Quanto mais, melhor. Por quê? Porque o seu problema, irmão, não vai ser só seu. Você, a partir de hoje, entendeu que o Senhor Jesus vai entrar na sua vida e os seus problemas passarão a ser de Deus, e a vitória de Cristo, o poder de Deus passará a ser seu, e Ele vai entrar e mudar a história de vocês aqui hoje. A semana, irmãos, que vai entrar, vai ser uma semana de vitória, uma semana de prosperidade na sua vida, independente, irmãos, do real, que está desvalorizado. O Senhor Jesus não está preocupado com o real. Lembra? Ele é espírito, Ele é vida. E Ele não depende do real, Ele não depende da Dilma, Ele não depende de presidente nenhum. Ele depende de você ter o coração aberto, para que Ele possa entrar na sua vida. E Ele está batendo aqui hoje no seu coração, irmãos. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E você vai abrir o seu coração hoje. É só você, irmãos. É só você hoje. Sabe qual que é o problema da sua vida? É você mesmo. Você é seu pior inimigo. Se você deixar o Senhor Jesus entrar na sua vida, a sua história vai mudar hoje. Oh, Senhor, eu queria que você orasse comigo. Eu vou liberar palavras hoje de vitória. Eu vou liberar hoje palavras de bênçãos. Nós vamos liberar hoje libertação. Nós vamos liberar palavras de cura aqui hoje. Mas se o seu coração estiver aberto, o Senhor vai entrar. Ele não precisa de paredes. Ele vai entrar se você abrir o seu coração. Eu quero ouvir sua voz, irmãos. Eu quero ouvir você abrindo o seu coração para Deus. Eu quero ouvir você falando para Deus: Senhor, eu abro o coração.